Fala galera, tudo bom? Professor Silvio Bononi aqui e hoje eu vou trazer para vocês três funções que sempre caem em prova, legal? E que são três funções que geram muita confusão. Quais são essas funções? A função média, a função med e a função mod. Tudo bem? Então a gente vai ver uma por uma aqui na prática para você entender bem como que ela funciona, legal? Então qual que é a primeira função que a gente vai ver? A gente vai ver aqui a função média, né? O que que a função média faz? Ela soma o intervalo e divide o total da soma pela quantidade de números, que foram somados. E essa informação ela é muito importante, eu vou mostrar para vocês, tudo bem? Então a média que a gente vai ver primeiro é o que ela faz aí, a quantidade de números que foram somados, legal? Então vamos lá. Como é que isso vai funcionar na prática? Então tem uma planilha aqui que eu já montei para vocês e como que ela vai funcionar? Ela vai funcionar assim, ó, igual. Vamos pegar primeiro a média, tá? A média, tanto faz você escrever ela maiúsculo, minúsculo, tá? O importante é que ela tenha um acento e esteja escrito na maneira correta. Por quê? Cada função possui um nome único, tá? As funções não têm variação de nome. Então, para a prova, quando você vê o nome média, é somente este nome, não é outro nome, tá? Não é outro nome. Então, se liga nisso daí. Vamos lá. Bom, se eu pegar a média vou pegar aqui, ó, de B1 até B5. O que a média vai fazer? Se eu pegar a média de B1 até B5, o que ela vai fazer? Ela vai somar os números 6, 2, 1, 1 e 7. Lembra que eu falei que ela soma o intervalo e depois divide o total da soma pela quantidade de números que foram somados. Quantidade de números que foram somados. Então, o que ela vai fazer aqui, ó? Essa soma aqui, ó, se eu apertar o Enter, ele vai sair o resultado 3,4. Por que 3,4? Bom, primeiro porque ela somou esses números aqui. Essa soma ela vai dar 17. Se você pegar lá 17 e dividir por 5, por que 5? Porque eu somei 5 números aqui, vai dar um total de 3,4. Então a média, o que ela fez? Ela somou o intervalo, pegou o total da soma e dividiu por 5, porque eu somei 5 números. Se eu pegar, por exemplo, aqui, fizer igual, média de A1 até B2. Olha só, a média de A1 até B2 é o intervalo que sempre cai. O que ela vai fazer? Ó? Ela vai somar esses quatro valores, ou seja, ela vai somar isso aqui, vai dar 6 e 4, 10, mais 5, 15. Ela vai pegar número 15, que é o total da soma, e dividir por 4, porque eu estou somando 4 números aqui, ok? Ela vai pegar 15 e vai dividir por 4, que vai dar um total de 3,75. Se você pegar na calculadora aqui, ó, vamos pegar aqui, 15 dividido por 4, será que é isso daí? Vamos dar uma olhada aqui, ó. 15 dividido por 4, quanto que dá? 3, vamos ver se dá para vocês aí, ó. Vocês veem aí, cadê? Aqui, ó, 3,75. 15 dividido por 4. Legal? Então é isso que a média faz, pessoal. É isso que a média faz. Ela sempre vai dividir, né, pelo total de números que foram somados. Agora tem um detalhe muito interessante, ó. Se liga aqui. Se eu pegar aqui, por exemplo, e fizer aqui igual média de A2, a média de A2 até A4. Presta muita atenção aqui, ó. Nesse caso, a média ela vai somar 4 mais 0 mais 7. Isso aqui vai dar o total de 13, certo? Vai dar o total de 13. Ou seja, ele vai pegar 13, 4, né? 7, 8, 9, 10, perdão, 3, olha eu viajando. Vai dar o total de 11. 11, errei aqui. Vamos lá, 7 mais 4 vai dar 11, tá? Ou seja, ele vai pegar 11 e vai dividir por quanto? Por 2 ou por 3? Vai dividir por 3, porque eu estou somando 3 números aqui, ó. Estou somando 3 valores. Então é 11 dividido por 3. Se a gente pegar aqui na calculadora, ok? Se a gente pegar aqui na calculadora, deixa eu ver aqui. Se eu pegar aqui, ó, 11, faça esse cálculo lá no papel, tá? Dividido por 3, ele vai dar 3,66. Vamos ver? Aqui, 3,6666, viu? Então, percebe o seguinte, percebe que a função média ela vai dividir pela quantidade de números. Se esse valor aqui ele fosse vazio,
Aí eu pegar 4 e 7, vai ser o quê? Vai ser 11, né? 4 mais 7, 11, seria 11 dividido por 2, que teria que dar 5,5. Vamos testar? Igual média de A2 até A4. A4. Olha lá, ó. A2 até A4. Agora, teoricamente, eu estou somando o 4 e o 7, porque são dois números. Vou pegar o total e vou dividir por 2. 5,5. Legal? Então, veja que diferença que você tem aqui. Veja que diferença que você tem aqui. Só um pouquinho, pessoal. Aqui. Não, aqui, ó. Que diferença que você tem aqui, tá? Quando você soma dois números e quando você soma três valores. Olha como muda. Viu? Porque eu não divido... Se você pegar o intervalo aqui, ó, de A2 até A4, você percebe que eu estou selecionando 3 células, mas a média ela não divide pelo total de células que você somou, ela divide pelo total de números que você somou. Se eu somei nesse intervalo aqui 2 números, se eu somei nesse intervalo 2 números, eu divido o total por 2. Se eu somei nesse intervalo agora aqui, se eu somar 3 números, eu divido o total por 3, que é 11 dividido por 3. Tudo bem? Então, muita atenção em relação à média. Então, é isso aí, as provas, como é que elas falam sobre essa função? Ela fala da média aritmética, né? Qual é a média aritmética dos números? É pegar o total, né, o intervalo, somar, pegar o total da soma e dividir pela quantidade de números que foram somados. Legal? Muito bom, muito bom. Então, vamos para a próxima função agora. Qual é a próxima função? A próxima função é a função MED. A função MED, ela faz o quê? Ela mostra o número médio de um intervalo. O número médio de um intervalo, o que é uma grande diferença, tá? O que é uma grande diferença. Como que isso vai ser na prática? Vamos lá, vamos dar uma olhada como é que isso aí vai ser na prática. Vou pegar aqui agora, vou apagar esses valores aqui, tudo bem? Vou apagar aqui para não confundir. Vamos lá, a MED igual MED, abre os parênteses. Então, agora eu vou escolher o intervalo. Se o meu intervalo for de A1 até A5, o que a MED vai fazer? O que é a mediana dos números? Nesse caso, para eu saber qual é a resposta, você faria o seguinte. Você pegaria esses valores, colocaria eles em ordem crescente ou em ordem decrescente e pegaria o número do meio. Legal? E pegaria o número do meio. Vamos lá. Como é que seria colocar estes números em ordem crescente, esses valores aí? Vamos dar uma olhada? Então, eu vou colocar aqui, ó, eles em ordem crescente. Seria o 3, depois o 3 de novo, depois o 4. Opa, faltou o 0 aqui no começo, perdão. 0, né? 0 tá aqui. Aí o 3 tá aqui, outro 3 que tem tá aqui, o 4 e o 7. Então, se eu pegar aqui esses valores aqui, ó, então o que seria? Igual MED de A1 até A4, opa, A5, seria pegar esses valores aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5 números, eu tenho aqui 5 números. Então, eu peguei esses 5 números aqui e coloquei eles em ordem crescente. Tudo bem? Qual é o número do meio nesse caso? Nesse caso, o número do meio é esse cara aqui, ó. É o 3. Ele é o número do meio. Então, a resposta da minha MED vai ser 3. Vamos testar? Deixa eu colocar aqui. Olha lá, ó. 3, está lá. A média é 3, porque ele é o número do meio. Então, toda vez que você tiver uma quantidade de números ímpares, fica fácil. É só você pegar o número do meio. Agora, eu vou mudar com você. Vamos supor que a minha MED, né? Então, esse aqui é a MED de A1 até A5. Vamos supor que a MED fosse MED de A1 até, por exemplo, A4. Agora, ao invés de eu utilizar 5 números, eu estou pegando 4 números. Ou seja, vai ser o 0, o 3 e o 4. Então, agora, ó, não, errei, deixa eu ver, não, vamos lá, de 1 até a 4 não. Vai ser o 0, né, de 1 até a 4, depois o 3, depois o 4, depois o 7, né, o A5 não entrou. Então, esses são os números no intervalo de A1 até A4, que são esses daqui, eu coloquei esses números aqui, ó, o 0, o 3, o 4 e o 7. Eles estão em ordem crescente aqui, ó, que é a média de A1 até A4. Agora, você não tem um número do meio. Agora, você tem uma quantidade de números par. Como que eu tiro a mediana quando a quantidade de números é par? Você soma os dois números do meio. No caso, eu somo 3 mais 4,
pego o total da soma e divido por 2. Quanto que é 3 mais 4? 4, 7. Quanto que é 7 dividido por 2? 3,5. Então, a resposta minha aqui tem que ser 3,5. Vamos ver se vai dar essa resposta aqui? Vamos colocar essa função ativa. Vou dar um Enter. Tá lá, 3,5. Legal? Porque eu somei os dois números, peguei o total da soma e dividi por 2. Está aqui. Então, sempre que o intervalo seu, né, a quantidade de números, ela for ímpar, 3 números, 5 números, 7, né, ímpar, é muito fácil porque você vai pegar o número do meio. Quando a quantidade de números for par, como aqui foram 4 números no total, você vai pegar os dois do meio, vai somar os dois do meio, pegar o total e dividir por 2. Então, a mediana dos números, eu busco o número médio. A média, eu busco a média aritmética, que é a soma dos números, o total dividido pela quantidade de números que eu somei. Essa é a média que nós falamos e agora a mediana, né, que é chamado de MED. E o que acontece na prova? A galera confunde, a galera tenta te confundir média com MED. Você viu agora que são coisas totalmente diferentes. Legal? Então, beleza. Então, a gente viu agora mais uma. Agora a gente vai para a terceira e última função, que é o quê? O mod. O que é o mod? O mod traz o resto de uma divisão. Né? Retornar o resto de uma divisão. Então, agora, na média, o que aconteceu na média aritmética? Você fazia o total da divisão, né? Pegava os números, somava, qual que é a resposta média? Agora não. Agora é o resto da divisão. Silvio, como assim? Vamos lá. Vou mostrar para você aqui como é que você vai fazer aqui. Vamos lá. Então, voltamos para a nossa planilha aqui. Vou apagar esses valores aqui. Tudo bem? Vou apagar esses valores e agora eu vou fazer. Então, perceba o seguinte. Se eu vou fazer, por exemplo, qual que é a estrutura do mod? Vocês viram que média e MED sempre tem um intervalo, né? Só o intervalo ali. O mod sempre vai ser como? Igual mod, tá? Igual mod. Ele vai ter o que eu vou dividir esse ponto e vírgula por esse. É sempre um pelo outro. Eu entendo o seguinte, ó. Vou dividir esse por esse. Então, o primeiro campo eu divido esse por esse, tá bom? Então, basicamente, o que eu vou fazer aqui? Eu vou dividir 2 por 2. 2 por 2. Como é que isso funciona lá na nossa matemática, né? Como é que vai ser o mod 2 dividido por 2? Você fala, a resposta dá 1. Não, esse é o resultado da divisão. Se eu pegar 2 dividido por 2, a resposta dá 1. Mas se eu pedir para você, por exemplo, como que você faria isso? Aqui, vamos tentar fazer um desenho aqui dentro do Word, para você ver como é que eu faria isso dentro aqui, vamos desenhar, vou pegar aqui, ó. Então, você faria, por exemplo, aqui, ó, 2, ó, dividido, que nem tá lá, por 2. Legal? Então, 2 dividido por 2 dá 1, ou seja, 1 vezes 2, 2. 2 menos 2, quanto dá isso aqui? Isso vai dar 0. Então, o mod, ele quer esse 0 aqui, ó, o resto da divisão. Essa é a resposta que o mod quer. Percebe? Essa é a resposta que ele está procurando. Vamos fazer um outro exemplo? Vamos fazer um outro exemplo aqui, ó. Vou fazer mais um para vocês aqui, ó. Por exemplo, esse mod dividido por 2, ó, liga não, isso é a pantufa se você estiver ouvindo um latido, tá? Vou fazer um outro aqui, ó. Mod, por exemplo, que vai ser 4,2, por exemplo. 4,2. Quanto vai dar o mod dessa divisão? Quanto vai dar o mod dessa divisão? Qual vai ser o resto dessa divisão? Vai ser o que também? Resto 0, sim ou não? Se eu pegar 4 dividido por 2, será? Vamos fazer um teste? Qual vai ser aqui, ó? Vamos pegar aqui, ó. Qual que é o mod aqui? Mais uma vez, ó. Que é 4 dividido por 2. Então, vai ser 2. 2 vezes 2, 4. 4 menos 4 vai dar um total de 0. Então, aqui eu tenho mais uma vez o resto 0. Agora eu vou fazer um pouco mais difícil. Por exemplo, vamos fazer um terceiro exemplo. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu apagar esse primeiro aqui. Só apagar aqui. Vou apagar esse aqui. Legal. Vou fazer um outro exemplo aqui, ó. Um outro exemplo. E se fosse, por exemplo... agora eu vou ativar essas funções para você ver aqui, ó. Mod 2 por 2, 0. Mod 4 por 2, 0.
Agora, e se fosse assim, ó, igual mod 2, ponto e vírgula 3. Ou seja, 2 dividido por 3. Qual seria o mod, né? Qual seria o resto dessa divisão? Vamos dar uma olhada? Vamos fazer aqui na prática, como que você resolveria lá na prova? Você teria que saber o seguinte, ó. Você viria aqui, então você está pedindo ali 2 dividido por 3. Lá nas regras de divisão, né, não vou entrar nos detalhes da regra da matemática, mas você lembra que o número maior dividido pelo maior, você vai botar um zero aqui, vai botar o zero, vírgula, e aí é o seguinte, 20 por 3, 3 vezes 6, 18. 18, vou fazer aqui, estou no mouse aqui, 20 menos 18, quanto que é? 2. Ou seja, essa função aqui traz um mod 2, ou seja, resto 2. Vamos testar lá, ver se vai dar o resto 2. Faremos o teste agora. Vamos lá na planilha, que, né, vocês viram que quando eu dou um espaço aqui, ó, a função ela perde, né? Ela não ativa. Aí quando eu volto para o começo, ela ativa. 2 dividido por 3, tá lá, ó, resto 2, mod 2. Percebe? Então, o mod, ele traz o resto da divisão, sempre o resto da divisão. Então, vamos recapitular aqui o que a gente viu até agora, né? Que são as três funções. Então, não se esqueça, quando a gente fala aqui da média, é a média aritmética, ou seja, a soma do intervalo e dividir o total da soma pela quantidade de números que foram somados. Legal? Agora, quando eu faço aqui o MED, quando eu fizer o MED, o que é? O MED é a mediana dos números, é a mediana de um intervalo. Percebe? Então, eu vou pegar o número médio. Se for o número ímpar, eu vou pegar o número do meio. Se for número par, eu somo os dois do meio e divido o total da soma por 2. Vai dar o resultado da minha MED. Legal. E se for o mod, ele vai retornar o quê? O resto da divisão, né? O resto da divisão. Então veja aí como você tem essas três funções. Eu espero que essas funções, que esse vídeo aí tenha te ajudado. Espero que você agora saiba essa diferença, não erre mais na prova, tudo bem? Eu te dou uma sugestão até, isso que a gente fez, que eu fiz numa planilha, faça aí na sua casa, faça esse teste na sua casa, né? Coloque lá, teste a média, invente alguns números, faça algumas contas lá para você ver o resultado, faça com a MED, né? Vai fazendo teste, mod, e se você tiver alguma dúvida sobre alguma função, deixa nos comentários do vídeo aí. Tudo bem? Beleza? Um abraço aí e até o próximo vídeo.